Nos primeiros séculos de colonização, as crianças eram definidas como miúdos, ingênuos e infantes. A infância era vista como um período sem muita personalidade, mas vejamos como esses pequenos entravam na vida e depois no mundo dos adultos. Agora eu vou te contar uma história que eu ouvia muito da minha avó. Há muito tempo, em uma época chamada Brasil Colônia, a realidade era bastante diferente da que temos hoje. As bruxas eram reais ali, atormentando toda a população, mas as crianças eram as suas principais vítimas. As mães, com medo do poder das bruxas, buscavam proteção através das bênçãos da igreja e cercavam os bebês com arrudas para mantê-los seguros. Tudo era diferente naquela época, onde o medo era comum, mas havia algo incomum: os métodos usados pelas mães para trazerem seus bebês ao mundo. Os hospitais eram raros e parteiras eram necessárias para auxiliar nos partos sem anestesia. Usavam uma pedra chamada mombasa amarrada no joelho para atrair o bebê para fora. Assim que nascia, iniciavam-se os rituais de proteção. As crianças eram limpas com vinhos, cachaça, manteiga, óleo. A criança recém-nascida era envolta em muitos panos, apertando sua cabeça como se tentassem moldá-la. O umbigo era cortado e enterrado no quintal de casa, buscando proteção contra malefícios que poderiam atormentar a vida daquele pequeno. A alimentação também era algo muito questionado na época. O leite materno, assim como hoje, fornecia proteção contra doenças e infecções e servia para nutrir os bebês. Naquele tempo, a morte infantil era muito alta devido às condições que eles viviam. E isso levava as crianças a ficarem fraquinhas, desnutridas, e as mamães também não tinham muitos conhecimentos sobre o quão sensível é a barriguinha de um bebê. Então, a mesma comida servida para os adultos era oferecida para as crianças: papas de farinha de mandioca, leite de gado e açúcar, banana amassada. E muitas vezes essa oferta custava a vida da criança. Dizem que as crianças que não mamavam ou que choravam sem parar estavam enfeitiçadas. Então as mamães estavam sempre em alerta para esses sinais. Embora a infância na colônia tenha sido desafiadora e bastante difícil, até certo modo, os papais, mesmo sem muitos conhecimentos, procuravam meios de tentar combater esse mal nas crianças com orações, rituais e medicamentos caseiros. Vocês não imaginam como era diferente viver naquela época. As crianças também tinham brincadeiras, momentos de diversão. Nas escolas jesuíticas e em suas rotinas diárias, elas se envolviam em jogos tradicionais e brinquedos feitos à mão, aprendendo enquanto se divertiam, além dos meios de rio que serviam como lazer. Mas a educação não se limitava apenas à escola, não. Os mestres tinham a importante tarefa de guiar as crianças no caminho da virtude, ensinando-lhes não só a ler e escrever, mas também os valores cristãos que moldavam suas vidas. Durante o período colonial, a educação estava em grande parte sob o controle da Igreja. Os jesuítas enfatizavam a educação religiosa, mas também ofereciam instrução em latim, retórica, filosofia e outras disciplinas. Apesar dos esforços educativos, a realidade social da época incluía violência
e limitações no acesso à educação formal para muitas crianças. Normalmente, nessas escolas eram frequentadas principalmente por filhos de colonos ricos e de famílias nobres. Pensar na infância na era colonial é pensar nos contextos e contrastes da realidade, onde a inocência e os sonhos se chocavam com as exigências da sobrevivência e como essas experiências foram importantes para moldar o Brasil de hoje. Era uma casa não muito engraçada por falta de afeto. Não tinha nada, até tinha teto, piscina, arquiteto. Só não deu pra comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotada, uma solidão. Dizia o poeta que é feito de ego. Na rua dos tolos gera frustração. Precisamos voltar pra casa. Onde era feita